escola estadual. A gente tenta tanto, mas muito obrigada por estarem aqui. Sejam bem-vindos. É um prazer receber aqui 3 turmas do curso de Direito agora, né? Nós estamos crescendo, graças a Deus. Nós temos alunos do 1º período, do 3º período e do 5º período. Para nós da Favenorte é uma honra tê-los aqui conosco, assim também como é uma honra receber o nosso comandante Kennedy. Comandante? Capitão. Capitão. É muita patente para a gente aprender. Com um tema muito importante, né, para a vida de vocês, de juristas. Eu peço que façam bom proveito. Usem da expertise dele para poder aproveitar os conhecimentos que ele pode trazer para nós. E bom proveito a todos. Uma excelente noite. A palavra agora para o Eugésio. Boa noite. Boa noite, pessoal. Nós vamos começar oficialmente o semestre, a aula de abertura do semestre, nossa aula magna. Precisamos atrasar um pouco, né? Já tem um mês de aula, mas ela vai acontecer. E lembrando que essa é a nossa 5ª aula magna, nós desde o 1º semestre abrimos os semestres dentro de uma programação, e eu vou ser redundante, muito bem programada, com pessoas que vêm somar ao ensino de vocês. E para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. A nossa universidade ela quer a pluralidade de ideias, então nós já tivemos aqui 2 juízes, 2 membros do Ministério Público, tivemos advogados, inclusive um advogado muito renomado no lançamento do livro. Agora vamos ter a brilhante palestra do Capitão Kennedy, a quem eu agradeço, de modo que vocês percebam que a nossa intenção é que vocês tenham uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de visões e que o debate esteja sempre presente. Capitão, a palavra é com o senhor. Muito obrigado, tá? O tempo que o senhor desejar, fique à vontade e em nome da nossa instituição, em nome da coordenação e dos nossos alunos, eu já adianto os agradecimentos. E só antes que eu me esqueça, depois da palestra, eu quero falar com vocês, tá? Eu pensei um pouco o que eu poderia fazer para acalmar a Jamile, e aí eu tive uma ideia. E aí, depois da palestra, eu quero conversar com vocês, se der tempo, que é para a gente ver se deixa ela mais tranquila. Se eu pudesse sugerir que é uma fruta nativa da região chamada maracujá selvagem. Da gente não. Da gente não. E rapidamente, capitão, desculpa tomar seu tempo. Essa semana ela me levou até 11 horas da noite e eu achei que o menino já tinha fechado a faculdade. Eu falei, meu Deus, trancou a faculdade com o Jamile, eu vou passar a noite toda ouvindo Jamile conversar. Mas a minha ideia, vocês vão ver que ela vai ficar tranquila. Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Eu nem preciso de microfone, mas pela praxe, pela ritualística do evento, nós vamos ter que usar. Primeiramente, cumprimentar a senhora Viviane, diretora da faculdade, agradecer a oportunidade, Viviane, e parabenizar pelo trabalho que tem feito à frente dessa instituição. Muito obrigado. Agradecer o doutor Eugésio pelo convite a me dirigir, doutor. Dizer que eu fiquei verdadeiramente envaidecido, porque é a primeira oportunidade que eu tenho de falar com um corpo discente de uma faculdade. Então, isso aí certamente será um memorável evento para a minha pessoa. Então, agradeço o senhor pela oportunidade. O senhor que é uma célula no combate à criminalidade em nossa cidade e que muito tem feito no combate ao crime. Então, parabenizar e agradecer. Nobres discentes, corpo docente, vejo aqui alguns companheiros e irmãos de farda, sargento Janderson, né? Cabo Jorge. Então eles são especialistas nessa área aqui, até mais do que eu, e vão aí me subsidiar durante minha fala. Prometo que serei breve. Minha fala é bem breve, porque, como eu sempre digo, é um famoso assunto desconhecido.
o direito penal militar. Ah, esqueci. Adorei o folder ali, fiquei importante. Ficou muito bacana o folder. Acho que ficou suntuoso até demais. Suntuoso até demais. Então, muito obrigado. Senhoras e senhores, me apresentando, eu sou o Capitão Kennedy, recém-chegado à nossa querida Espinosa. Eu resido em Espinosa há 3 meses exatos. É uma cidade que me acolheu muito bem, uma cidade que a gente vem verdadeiramente para trabalhar. Minha experiência profissional na área militar. Enquanto oficial da Polícia Militar, eu tenho 12 anos de oficial da Polícia Militar, somado a 6 anos de soldado do Corpo de Bombeiro. Então, eu totalizo 18 a 19 anos lidando com a prática penal militar. Às vezes de um lado, às vezes de outro. Mas então a gente tem 18 anos de caserna, então uma experiência, vamos dizer, não tão grande, mas que nos dá propriedade para a gente poder vir transmitir um pouco, mínimo, de conhecimento aos senhores. Hoje tem uma coisa diferente, a gente é acostumado a falar de segurança pública, de criminalidade, de índices criminais, como que está a segurança na cidade. Então hoje é uma palestra um pouco diferente. Como eu disse, memorável para a minha pessoa. Senhoras e senhores, o tema aberto pelo doutor Eugésio, a que eu me propus a dar uma breve pincelada, foi a aplicação da Lei Penal Militar nas instituições militares estaduais. Quais são as instituições militares estaduais? Militar é um gênero. Militar é um gênero, da qual Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro são espécies. Exército, Marinha e Aeronáutica são forças militares da União, enquanto Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, instituições militares estaduais. Então, quando a gente fala militar, militar é um gênero, da qual essas 5 instituições são espécies. Cumpre, não tem como eu vir falar de aplicabilidade da Lei Penal Militar nas instituições militares, sem falar um pouco da história da Polícia Militar de Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais foi fundada em 9 de junho de 1775, ou seja, no ano de 2020, no ano corrente, 2026, nós celebramos 250 anos da Polícia Militar. Então, é a instituição militar mais antiga do Brasil, quiçá o órgão público com funcionamento perene mais antigo do Brasil. Não apenas Polícia Militar mais antiga, mas o órgão público mais antigo com funcionamento perene desde sua fundação em 1775. Em 1775, a Polícia Militar, a hoje Polícia Militar, denominava-se Regimento Regular de Cavalaria de Minas, que era oriunda dos dragões de Minas, que vinham de Portugal. Só que esses dragões, era a polícia incipiente nas Minas Gerais, ele era composto apenas por militares oriundos de Portugal. Brasileiros não poderiam adentrar suas fileiras. Aí o marco dessa transformação foi em 1775, que ela se transformou no Regimento Regular de Cavalaria de Minas, onde nós tivemos, com muita honra, temos um dos primeiros militares, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o patromarte das polícias militares do Brasil. Então, com a evolução, com a chegada da família real no Brasil, nós tivemos uma mudança nas características das polícias. Então, com a chegada da família real ali nos 1808, é que a polícia passou a parecer mais com o que ela é
nos dias de hoje. Nessa época, ela só se preocupava com fiscalizar extração mineral. Ficava lá em Ouro Preto, Diamantina, nos distritos diamantinos. Com o passar do tempo, a polícia veio se aperfeiçoando. Então esse foi um marco para a polícia militar. De forma que, com a proclamação da República, a hoje polícia militar, passou a denominar-se Força Pública de Minas Gerais. Força Pública de Minas Gerais. E só em 1946 que nós ganhamos o nome que hoje ostentamos, que é Polícia Militar de Minas Gerais. Então são 200 anos de história servindo o povo mineiro. Dá o play aqui, por favor. Senhores, para começar o nosso assunto, eu vou passar aqui um breve vídeo elucidativo de um filme que a maioria já assistiu, que é o filme chamado O Patriota. Isso. Só coloca para apresentar dela inteira, por favor, irmão. Obrigado. Doutores e doutoras, aquele fragmento de vídeo extraído do filme O Patriota, recomendo aos que não nasceram aí nos anos 90, às vezes não têm assistido. Então eu recomendo esse filme. É um filme atemporal que trata da independência dos Estados Unidos. Mas o que é que nos chama a atenção ali naquele momento? Ali a gente vê o exército francês contra o exército inglês, travando a batalha. Reparem na uniformidade, na destreza e no acatamento de ordens desses militares. Ao passo que está ali ao comando de um oficial, preparar, apontar fogo, você cara a cara com seu oponente, está o companheiro do lado, leva um tiro e cai. Leva um tiro e cai. O outro aqui é baleado na perna e você tem que ficar prostrado. Você vê que o cara não pode correr, não corre. Por que aquele cidadão, por que aquele militar, ele não sai dali? Ele não sai correndo para proteger sua vida? Porque está iminente sua morte. O que é que segura ele ali naquelas fileiras? O que é que segura aquele militar até o momento de ele ser baleado nas fileiras da batalha? O direito penal militar. Por quê? Se ele ficar, ele tem chance de sobreviver, não é? Tem chance, às vezes não acerta o tiro. Se ele correr, ele vai ser executado sumariamente. Então essa é só uma digressão da história do direito penal militar. Que a gente vê que as organizações militares só evoluíram graças ao direito penal militar. Então é ela que traz toda essa destreza dos exércitos. A origem da legislação castrense, quando eu falar castrense, é sinônimo de militar. A legislação castrense, para quem é militar, já é bem familiarizado com essa terminologia. Então tem origem desde os tempos remotos dos primeiros povos egípcios, até mesmo os incas, astecas, sem conhecer
o continente europeu, eles já tinham normas para reger os seus exércitos. Os seus exércitos que eram punidos mais severamente do que a população. Então, era exigido mais das forças militares em toda a história. De forma que, dentro do direito, foram os romanos. Os romanos que foram os conquistadores da Europa, uma das maiores potências mundiais que já assolaram o mundo. Então, eles foram quem, vamos dizer, materializaram o direito e aprimoraram o direito penal militar. A disciplina militar deve ser mais rígida que a civil. Isso aqui é uma fala romana, ela tem até em latim, aí a tradução, ou seja, o militar, do militar é exigido mais do que do civil. E no Brasil? Essa evolução histórica que vem desde os tempos imemoriais, passa pelo direito romano. No Brasil descoberto em 1500, as primeiras normas que regeram toda a colônia foram as ordenações filipinas. E nessas ordenações, que vigiram por mais de 300 anos aqui no Brasil, tratavam dos crimes contra a fé, a coroa e a segurança do Estado. E quem corria nesse crime? Os representantes do Estado, da Espanha, de Portugal, os militares. De forma que, em 1830, tivemos o Código Criminal do Império, que seria como se fosse o Código Penal nosso hoje, mas ele trazia algum tipo de punição para os militares. De forma que em 1891 nós tivemos o Código Penal exclusivo da Armada, que hoje é a Marinha, e o Código Penal do Exército. Até então, polícia militar nem existia. E em 1938, o Código de Justiça Militar, que acompanhava o Código Penal de 1938, regendo o processo penal até a promulgação até a imposição do Código Penal Militar de 1969. Então, no ano de 1969, no período de exceção da ditadura militar, foi, me fala aqui, doutor, promulgado? Foi outorgado, vamos usar esse termo, por uma junta militar, eu acho que estava vacante ali, por uma junta militar do Exército, Marinha e Aeronáutica, o Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001/69, bem como o Decreto-Lei 1002, que é o Código de Processo Penal Militar. Em que pese, não vou falar velho, que pese já bem deteriorado, ele é bem mais moderno do que o Código Penal comum, que é de 1941, salvo engano. Pois bem, senhores, até então, essas leis penais militares, elas eram aplicadas para quem? Para quem, Jean? Para Marinha, Exército e Aeronáutica. Marinha, Exército e Aeronáutica. Aeronáutica, nem se falava em aeronáutica, que a aeronáutica é coisa de 1950, 60, que foi fundada, eu acredito. Então, como que a polícia militar começou a participar dessa questão aí de ser militar, de estar sob o mando do Código Penal Militar? A Constituição de 1934, na era Vargas, foi quando pela primeira vez declinou-se a polícia militar, órgãos, declararam forças auxiliares do Exército. Alguém já ouviu esse termo? Que as polícias militares e os corpos de bombeiro são forças auxiliares do Exército? Está lá no artigo 144, em algum de seus incisos, da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal continuou, depois de 1934, as demais constituições continuaram subjugando a polícia militar e os corpos de bombeiro como forças auxiliares do Exército. O que é força auxiliar?
É o exército que manda na polícia? É o general manda no coronel da polícia militar? Não. O exército não cabe ainda normatizar algumas coisas, algumas nuances da atividade policial, como cor da farda, tipo de armamento utilizado, número de armamento. A polícia militar tem um número limitado de armamento. Por quê? Porque senão cada polícia militar vai virar um exército estadual. E nessa época aqui, a gente vinha lá da Revolução Constitucionalista, daquela coisa toda. Então, Vargas não queria que cada estado tivesse um exército. Então, a limitação que ele colocou foi subjugar as polícias militares como forças auxiliares do exército. Ao passo que a nomenclatura militar, que foi o diferencial que nos colocou verdadeiramente sob o manto da legislação castrense, foi em 1946, quando passamos a denominar Polícia Militar. Polícia Militar da Bahia, Polícia Militar de Minas Gerais. Então, a partir de então, não restavam mais dúvidas, a Polícia Militar estava sob o manto da legislação castrense. Justiça Militar. A Justiça Militar brasileira é um ramo especializado do Poder Judiciário destinado a processar e julgar crimes militares definidos no Código Penal Militar. Então nós temos o Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001/69, de forma que a Justiça Militar é um ramo da Justiça, é uma Justiça especializada, tal como a Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiça Militar. Então é um ramo especializado da Justiça. De forma que o diferencial da Justiça Militar é que a Justiça Militar encontra-se nas esferas federais e estaduais. Então nós temos a Justiça Militar da União e a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A Justiça Militar da União julga quem, senhores? Marinha, Exército e Aeronáutica. E a Justiça Militar Estadual julga policiais militares e corpos de bombeiros. De forma que a Justiça Militar da União tem como órgão de segunda instância o STM. E, por simetria, a Justiça Militar Estadual, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Então, essa é a consolidação da Justiça Militar no Brasil. Justiça Militar Estadual. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvado a competência do júri quando a vítima for civil. Então, senhores, depreende-se que a Justiça Militar Estadual não julga civil, só julga policial militar e praças e oficiais do Corpo de Bombeiro. Então, civil não comete crime militar na esfera estadual, diferente da esfera federal, que pode incorrer em alguns tipos de crimes militares. Então, na esfera estadual, o civil não comete crime militar. Exemplo do que vos digo é um cidadão que passa em frente ao 55 PI, lá em Montes Claros. Obrigado, doutor. 55 Batalhão de Infantaria do Exército, lá em Montes Claros. Eu acho que alguém já ouviu falar? Quem não ouviu falar, já ouviu. Tem um sentinela lá, tem um sentinela na porta. Se o cidadão, Juan, passar lá, pegar uma pedra, jogar naquele sentinela, ele vai cometer um crime militar. Um crime militar. O crime militar, inclusive, tem um crime próprio, que é contra a sentinela. Então ele vai responder perante a Justiça Militar da União. Diferentemente, se o Juan passar em frente ao quartel da Polícia Militar de Espinosa, pegar uma pedra
e jogar no sentinela, ele não vai responder na justiça militar estadual. Não que ele vá ficar impune, porque ele pode incorrer no crime comum, mas não vai cometer crime militar. Então, o crime militar, não existe crime militar por civil, cometido por civil, como autor na justiça militar estadual. Como é a composição da justiça militar estadual? Estadual e federal, simetria estadual. Em primeiro grau, a justiça militar é composta pelo juiz de direito, pelo juiz singular, juiz militar, trata-se de um concurso específico, ele pertence à justiça especializada, que é a justiça militar, e os conselhos de justiça. O conselho de justiça que é um juiz militar, um juiz togado, um juiz civil, concursado, e 4 militares. Então são 5 juízes, sendo um juiz, o juiz togado, e 4 juízes militares. A isso nós damos o nome de conselhos de justiça. O juiz singular, o juiz militar, ele julga os crimes cometidos por policiais militares e militares dos corpos de bombeiro contra o cidadão. O policial militar está trabalhando, praticou uma lesão corporal, ele vai ser julgado pelo juiz de direito da justiça militar. Diferentemente, se ele comete um crime propriamente militar, a exemplo de um desrespeito a superior hierárquico, ele vai ser julgado pelo Conselho de Justiça, ou seja, serão 5 juízes quem os julgarão, de forma que o Conselho, senhores, esses 4 aqui tratam-se de oficiais da Polícia Militar, que se revezam, eu não me recordo, mas acho que de 6 em 6 meses, eles se revezam como juízes militares. E esse juiz é um juiz concursado, pertencente aos quadros da Justiça Militar. Nós temos na Justiça Militar 2 conselhos. O Conselho Especial, e o Conselho Permanente. O Conselho Especial, ele julga oficiais, vai julgar oficiais. E o Conselho Permanente julga as praças. Oficiais, tenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. São julgados pelo Conselho Especial. E o Conselho Permanente julga as praças. As praças são soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Então são as 2 classes dentro das instituições militares. Em primeiro grau nós temos os juízes militares e o Conselho Especial ou Permanente. E em segundo grau nós temos os tribunais de justiça militar. Os tribunais de justiça militar, conforme a Constituição, eles só haverá Tribunal de Justiça Militar nos estados com mais de 20 mil militares. Então, nos estados que tenham mais de 20 mil militares, e desde que haja uma proposta do Tribunal de Justiça, pode-se implantar a segunda instância da Justiça Militar Estadual. No Brasil, apenas os estados de Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais possuem o Tribunal de Justiça Militar. Tribunal de Justiça Militar Estadual. Então a composição são 7 juízes desembargadores, sendo que 3 são os juízes vitalícios concursados por promoção, se tornaram desembargadores, e 4, sendo 3 policiais e coronéis da Polícia Militar e 1 coronel do Corpo de Bombeiro
Corpo de Bombeiros Militares. Esses desembargadores militares gozam das mesmas prerrogativas de um desembargador do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça comum. Eles têm as mesmas prerrogativas, vitalício, etc, etc. Geralmente não, são indicados pelo governador e ficam aí até os 70 anos. É analogicamente quase um STF na Justiça Militar, onde o governador quem indica os desembargadores militares. Esse é um e esses três são os demais. Senhores, o Decreto-Lei 1001/69, tal como o Código Penal Militar, ele tem sua parte geral, traz todas aquelas nuances do crime, quanto vai ser, escusas absolutórias, graduação da pena, entre outras, e a parte especial, que é aquela que trata dos crimes propriamente ditos. De forma que, no Código Penal Militar, nós temos os crimes militares, a parte especial é dividida em duas partes. Os crimes militares em tempo de paz e os crimes militares em tempo de guerra. Por óbvio, os crimes militares em tempos de guerra são mais severos, são crimes assim, punidos, inclusive com pena de morte. É aquela velha que o estudante do primeiro período, você sabia que no Brasil tem pena de morte? Então, essa falácia da pena de morte é verdade, ela está aqui, cumprida por fuzilamento. Por óbvio, só em estado de guerra, etc. Quando que vai ocorrer? Quando será? Qual o conceito de crime militar? Quando que o militar comete um crime militar? Então, o crime militar é qualquer infração penal. Qualquer infração penal que atinge os bens, serviços e interesses das instituições militares. Então, quando eu digo qualquer infração penal, eu estou dizendo os crimes do Código Penal Militar, os crimes do Código Penal Comum, legislação esparsa e, inclusive, contravenções penais. Para que o militar incorra no crime militar, dentro dessa todo tipo de infração penal cometida pelo militar, ele deve estar amoldado sua conduta aqui em uma das hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar. Ou seja, capitão Kennedy de folga, no sítio, briga, ele está cometendo crime militar? A batida de trânsito, a discussão minha de folga, se for cometido por um militar, ele estará cometendo crime militar? Não. Nós temos as condições para que o crime seja considerado militar. Antes que eu esqueça, senhores, isso aqui, crime militar, justiça militar, Código Penal Militar, hoje no Brasil, fez transparecer que isso aí é uma imunidade. Que o fato de um militar cometer um crime, ser julgado pela justiça militar, que ela vai ser mais benevolente, que ela vai passar o pano. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A justiça militar é muito mais severa do que a justiça comum. Muito mais severa. Os crimes militares do Código Penal Militar são apenados com maior pena. Eu vejo maior celeridade na justiça militar e tenho certeza que o fato de ser julgado ali por um conselho de justiça não traz benefício nenhum para o policial. Muito pelo contrário. Além de estarmos sob o manto da legislação penal comum, nós ainda estamos sob o manto do Código Penal Militar. Então é muito mais, vamos dizer, pesado o fardo do militar. Mas por que isso? Para se resguardar a hierarquia e disciplina, pilares das instituições militares. Senhores, então quando que o capitão Kennedy vai cometer um crime militar? Eu de folga, tomando uma lá no Vilas, vou de folga, nada a ver, vou cometer um crime militar?
Então, quem comete crime militar na esfera estadual é só o militar da ativa. Só o militar da ativa. Contra militar da ativa, ou seja, está aqui Georges, Cabo Georges, que é cabo da Polícia Militar. Se eu e ele começarmos a brigar aqui, trata-se de um crime militar. Se eu tiver de folga e ele tiver de folga e nós começarmos a brigar, discutir, trata-se-á de crime militar, porque eu sei da condição dele de militar e ele sabe da minha. Então, quando houver dois militares envolvidos em crimes, um como autor, outro como vítima, estaremos diante de um crime militar. Quando o militar da ativa pratica qualquer crime em local sujeito à administração militar, ou seja, quando eu estou dentro do quartel, quando o militar da ativa está dentro do quartel. É o caso de Jorge, de novo, entrou lá no quartel da polícia e deu chute na cachorrinha que fica lá. Deu chute na cachorrinha. Ele está de folga, ele entrou e saiu da faculdade, a cachorrinha não tem nada a ver. Mas como está dentro do lugar sujeito à administração militar, o crime dele de maus tratos a animais será um crime militar. Quando o militar da ativa está em serviço ou age em razão dela. Ou seja, aqui, agora, por eu ostentar essa farda, em tese não, eu estou em serviço. Então, todo crime que eu cometer fardado de serviço, não precisa estar fardado não, viu? De serviço, será crime militar. Todo crime que o militar comete de serviço será crime militar. Ao passo que há uma deixa aqui, que aparece muito aí, que é em razão da função. Quando o militar da ativa comete um crime em razão da função. Ou seja, o militar está de folga, o caso do Jorge, de novo, ele está de folga. Mas ele depara, vou dar um exemplo, ele depara com um roubo ali na Avenida Getúlio Vargas. Aí ele pega de sua arma e intervém no roubo, baleia, dá um tiro lá no meliante. Ele vai estar cometendo, resguardado em legítima defesa, isso é outra coisa, ele vai incorrer no crime militar. Por quê? Porque ele agiu em razão de sua função. Em razão de sua função policial. O que é diferente de Jorge está sendo assaltado, arranca de sua arma e age em legítima defesa própria. Nesse caso, ele não agiu em razão da função. Ele foi resguardar o bem jurídico próprio, sua vida, seu patrimônio. Então, nesse caso, ele não vai incorrer em crime militar. E da mesma forma, o militar da ativa contra o patrimônio da administração militar. Ou seja, furtei no quartel, desviei recursos, prendi uma moto, tirei o retrovisor da moto e levei para mim, porque eu estava precisando de uma, que é um bem que está sob a custódia da administração militar. Então, nesse caso, da mesma forma, o militar vai incorrer no crime militar. Então, são essas as hipóteses do militar incorrer em crime militar. Isso aqui é matéria corriqueira, pessoal que certamente aqui deve ter, pessoal que estudou aí para a prova de soldado da Polícia Militar, ou aqueles que têm pretensão ao curso de formação de oficiais, isso aqui cai igual melancia na serra. Eu pulei essa parte. O que eu falei aqui antes, senhores? Quando um militar comete um crime contra outro militar, vai ser crime militar. De uma maneira bem franciscana, viu, senhoras e senhores? Estou explicando aqui de uma maneira bem modesta, franciscana. Então, militar contra militar, crime militar. Tivemos esse caso aí, eu acho que ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo desse tenente-coronel que
assassinou sua esposa, uma soldado da Polícia Militar de São Paulo. O que aconteceu com eles dois? Militar contra militar. Então, em tese, houve um crime militar. Contudo, o que acontece? O STF e o STJ entendem que, no caso de marido e mulher, em virtude da Lei Maria da Penha, da especialidade da lei, ele entende que só vai ser crime militar se houver uma conexão com as atividades funcionais. Ou seja, o marido e a mulher só vai incorrer em crime militar se for relacionado ali às nuances de serviço, nem em sua vida privada, particular, em crimes relacionados à violência doméstica, não haverá crime militar. Só pegar mais uma deixa aos mais atentos aí. Em que pese tratasse, não se tratasse de um crime militar, houve um inquérito. Nada obsta da polícia da instituição militar abrir um inquérito paralelo ao inquérito civil. E o que aconteceu nesse fato? Tanto que a prisão desse tenente-coronel foi decretada pela Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Mas ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça Militar? Não. Ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Mas como isso aí foi uma medida cautelar, que foi a prisão preventiva, foi solicitada pela Corregedoria da Polícia Militar e deferida pelo Tribunal de Justiça Militar. Da Polícia Judiciária Militar. Polícia Judiciária Militar é aquela atividade que o doutor Eugésio exerce com maestria ali todos os dias. É o quê? É a prisão em flagrante do policial militar, é a condução de inquéritos, é a condução de investigações em desfavor do militar. Quando há o crime militar, o que a administração militar de logo se propõe? Ela é obrigada. Se for em flagrante, o militar comete um crime militar, vai ser conduzido perante um oficial da Polícia Militar, onde será lavrado o auto de prisão em flagrante. Tal como, quando ocorre um crime aí comum, a gente leva para a Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado vai lavrar o flagrante do civil. Nas instituições militares, essa incumbência é do oficial, de um oficial da Polícia Militar, que seja um tenente, segundo tenente, um capitão, major, tenente-coronel ou coronel. Eles são os delegados da Polícia Judiciária Militar. Da mesma forma, cabe aos oficiais a condução dos inquéritos. Quando chega a notícia de um crime, é aberta a portaria para que seja procedida a investigação quanto ao crime militar. E, ao contrário do que todo mundo pensa, a Polícia Militar não arquiva nada, não arquiva inquérito. É tal como na justiça comum, né, doutor? Quem arquiva? O Ministério, a gente termina o inquérito, o APF é enviado para a justiça, o titular da ação, que é o Ministério Público, que vai propor a ação, ou propor o arquivamento. Então, não é a polícia que arquiva o inquérito policial militar. Dos crimes militares em tempo de paz. Então, senhoras e senhores, a doutrina, ela diferencia os crimes militares em propriamente militares, impropriamente militares e militares por extensão. Quais são os crimes propriamente militares? São aqueles que somente o policial militar comete. Somente o policial militar. É aquele crime que tem cheiro de coturno, cheiro de bota engraxada. Só a polícia comete. Quais são, por exemplo? Deserção. Alguém aqui vai cometer deserção? Não.
desrespeito a superior. Não. Deserção, desrespeito superior. Entre outros que eu darei uma breve pincelada. Então, esses são considerados crimes propriamente militares. Somente os militares podem, a condição de militar que faz com que você incorra neste crime. De forma que os crimes impropriamente militares são aqueles que estão previstos tanto na legislação penal militar como na legislação penal comum. Exemplo de um roubo, tem no Código Penal Militar, tem no Código Penal Comum. Um furto, da mesma forma, tem no Código Penal Militar, tem no Código Penal Comum. Então são os crimes impropriamente militares. E os crimes militares por extensão. O que são crimes militares por extensão? No ano de 2017, após o advento da Lei 13.491, até então, os militares só respondiam pelos crimes do Código Penal Militar. Era cara crachá, só os 300 e poucos artigos do Código Penal Militar. Se cometesse um abuso de autoridade, o que acontecia? Justiça comum. Entre outras legislações específicas, se o militar cometesse esse tipo de crime, o que acontecia? Justiça comum. Ele só ia incorrer se fosse se enquadrasse nos crimes do Código Penal Militar. Então, com o advento dessa lei, ela fez uma extensão. Então, toda e qualquer infração penal cometida pelo militar, nenhum daquelas nuances do artigo 9º, que eu disse, militar da ativa contra militar da ativa, militar de serviço ou em razão da função, contra a administração militar, ou em lugar sujeito à administração militar, ele vai cometer todos os crimes da legislação penal militar, da legislação penal comum e da legislação extravagante. Será considerado crime penal militar. Então, senhores, caminhando para o fim, crimes militares próprios. Como eu disse, os crimes militares próprios, aqui eu trouxe só uns exemplos, que são crimes que a maioria aqui já ouviu falar em filme, em desenho, pesquisando o Código Penal Militar lá por curiosidade, às vezes acham que não ocorre. Então eu vou mostrar aqui alguns crimes que são crimes propriamente militares, que são aqueles que só o militar pode cometer. Ele é previsto somente no Código Penal Militar e só pode ser praticado por militar da ativa. Outra coisa, senhores, militar reformado da reserva, é o militar já, abre aspas, aposentado, desobrigado das funções militares, comete crime militar na Justiça Militar Estadual? Não. Somente o militar da ativa. Se o militar for reintegrado, o militar aposenta, a polícia militar reintegra aquele policial para trabalhar novamente. Aí sim ele vai estar sob o manto da Justiça Militar. Então, senhores, eu trago aqui alguns exemplos elucidativos de alguns crimes propriamente militares, que alguns verão com total ojeriza, mas que são imprescindíveis para dentro da caserna. Dentro de nossa atividade, esses crimes são, não vou dizer severamente punidos, eles não são deixados, não são tolerados dentro de nosso ambiente militar. Abandono de posto. Coloquei aqui um exemplozinho aqui de um banco. Faz de conta que ele é um banco. Algum funcionário de Banco do Brasil, Caixa Econômica aqui não. Então o Juan está lá no Vilas atendendo, lá naquela filinha. Aí ele sai. Você fala? Então beleza. Saiu, Juan. Saiu. Está lá batendo papo com o doutor Eugênio, lá na última mesa, e a fila está lá de todo tamanho. Se fosse na justiça, se fosse dentro de um quartel, se fosse no quartel,
ele ia incorrer nesse crime de abandono de posto, que é abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço, e seria severamente punido. É um crime de mera conduta, não exige resultado. Então, o fato do militar abandonar o posto que ele deveria trabalhar, ele já incorre nesse tipo de crime, podendo pegar detenção de 3 meses a 1 ano. Só abrindo mais um parênteses aqui, senhores. Aqui, no cometimento de crimes militares, na justiça militar, não existe aquele negócio que chama TCO, que é aquela benesse lá da Lei 9.099. Inclusive, os institutos despenalizadores da Lei 9.099, conforme um artigo lá da Lei 9.099, eles são expressamente proibidos de serem empregados na legislação penal militar. Contudo, alguns a justiça militar tem empregado. Mas, diferentemente do que acontece aí, onde uma pena de 3 meses seria lavrado TCO, aqui o cara vai preso, o policial vai preso, até o juiz decidir pela manutenção ou não da prisão. Manutenção ou não da prisão. Por baixo, ele vai ficar um dia preso. Recusa de obediência. Está ali um exemplo. O superior hierárquico, um sargento pede um cabo para lavar a viatura, ou para lavrar o boletim de ocorrência. O cabo fala: eu não vou lavrar o boletim de ocorrência. Vai incorrer aqui na recusa de obediência. Então, crime militar, mais comum do que os senhores imaginam. Desacato a superior. O soldado dá um peteleco no cabo, dá um tapa na cabeça do cabo. Está ali o exemplo. Então ele vai responder por desacato a superior. É desacatar a superior, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Além do desacato, o desacato é mais. Nós temos ainda o desrespeito. O que é o desrespeito a superior? Aqui, ó, o folgado, que não falou nada demais, só falou assim com o superior: e aí, coroa? Então, desrespeitou o superior hierárquico na frente de outros militares, de outro militar. Então, isso aí, você já ia incorrer em crime. Eu já lavrei um flagrante de um policial que, quando o superior hierárquico passou, o superior passou e fez assim, só os de trás que viu. Só que aí tinha um oficial que viu, chamou todo mundo, fui lavrado a prisão em flagrante por desrespeito a superior, que é menos que o desacato. Isso aqui, já pensou se isso fosse crime? Já pensaram se isso fosse crime? Dormir em serviço? Já pensou criminalizar um trem tão banal? Como este? Já pensou, Viviane? Lá nas instituições militares é crime dormir em serviço. É crime. Crime corriqueiro, diga-se de passagem. Inúmeros processos, procedimentos com esse tipo de crime. Eu já fiz inúmeros autos de prisão flagrante quando pega militar dormindo em serviço. Por óbvio, tem que ser o elemento subjetivo dolo. Não é punida o cochilo ali culposo. Você não conseguiu vencer o sono, o cara cochilou, a gente faz aquela leitura. Quando é que o cara vai vir aqui? O cara estendeu uma cobertinha no chão, está de plantão e deitou. Coisou o banco da viatura, né? Ficou assim feliz desse cara igual. Ele pegou o banco da viatura e reclinou. Então, fica babando. Então tinha dolo. Então, nesse caso, o militar vai cometer um crime militar. Se ele só cochila, não aguenta vencer o sono, está lá pescando, ele não vai ser incólume também não. Ele vai responder como infração disciplinar. De graça não fica. Crime de deserção, que a gente vê muito em filme, também um crime propriamente militar, que é afastar-se o militar por mais de 8 dias do quartel ou local que ele tem que servir
ou apresentar, sem autorização, sem licença médica. Também, muito comum, já tivemos a oportunidade de participar de exclusão de militares que desertaram. Às vezes tem gente que surta, o cara surta, some, não dá satisfação, não fala nada, não vai ao médico pegar um atestado. Então deu 9 dias, consumou-se a deserção. E a deserção na justiça militar é punida. Além da prisão, deu os 9 dias. Está decretada a prisão, ele está em flagrante. Se deu 9 dias, ele está em flagrante. É um crime permanente, está em flagrante. Qualquer um pode prendê-lo, o desertor. E quando preso, ele vai ser submetido à exclusão das fileiras militares. Então é um crime severamente punido, a deserção. E o que acontece? Acontece. E esse aqui, embriaguez ao serviço. Já pensou? Se eu chegasse para trabalhar na loja que eu trabalho, meio ressaqueado ainda sob os efeitos do álcool, e fosse preso? Que absurdo! Pensa! Pensa, já. Já pensou, Juan? Você chegar para trabalhar, eu tomei uma cerveja ali mais cedo, chegar embriagado e cometer um crime e ser preso? Tudo. É o exemplo de não fazer. Então, sim. Da delegacia que essa semana chegaram meio desse jeito aí que você está falando. Ah, é? Já pensou se fosse na polícia militar? Se fosse na polícia militar, estaria preso. Isso aqui já teve vezes. Como é que a gente prova a embriaguez? Bafômetro. Eu já vi oficial meter bafômetro no policial para ver se ele está preso. Não submeteu, vai constatar lá, tal como no Código de Trânsito, andar cambaleante, olhos avermelhados e não sei o que, para configurar a embriaguez. Diferentemente que eu só tomei um copo de cerveja. Se o militar tomar um copo de cerveja trabalhando, é crime? Não. Não? É só se ele estiver embriagado. Se ele estiver embriagado. Mas o que acontece se tomar um copo de cerveja? É uma infração disciplinar. Também punido com total severidade. Não vai ter o cárcere, mas é punido severamente. É uma infração disciplinar grave. Ingerir bebida alcoólica de serviço. E se embriagar é crime. Embriagar-se ou apresentar-se embriagado. Que é o que acontece aí na loja, no banco, em algum lugar, na delegacia, lá, caso específico, né? O cara tomou uma mais cedo e chegou lá como quem não quer nada. Então, o cidadão ia ser preso em flagrante, levado à prisão lá para, no nosso caso, lá no 10º Batalhão Montes Claros, naquele batalhão da avenida, ia ficar preso lá até o juiz decidir pela soltura. Quantos são esses crimes aqui de menores? Os crimes de menores, o cara deve ficar uns 2 dias preso, até o juiz decidir. Então, para o cara, vamos dizer, né, que não tem reincidente, bons antecedentes, etc. Os outros ficam presos, literalmente. Então, vê-se, senhores, eu trouxe esses exemplos, são crimes corriqueiros em nossa atividade. Então, eu trouxe esses exemplos só para elucidar o qual nós prezamos pela hierarquia e disciplina, pelo controle da tropa e da atividade policial militar. Jonas, senão você é bravo. Doutores e doutoras, eu faço aqui uma ressalva, obrigado, doutor, aos crimes dolosos contra a vida. Sim? Não tem álcool, não. Ah, não. Os crimes dolosos contra a vida, homicídio, auxílio, instigação ao suicídio, aborto, quando cometido no contexto de crime militar, eles não serão julgados pela justiça militar, e sim pelo tribunal do júri. Então a justiça militar estadual é incompetente para julgar os crimes dolosos contra a vida. De forma que, na esfera federal, a Justiça Militar da União
ela pode julgar. Ela quem julga os crimes militares cometidos, os atentados, os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, essa informação que é bacana para quem está tentando concurso. Então, a Justiça Militar Estadual não julga os crimes cometidos, crimes dolosos contra a vida civil, são julgados pelo Tribunal do Júri. Então, a Justiça Militar é incompetente. De forma que o crime militar de homicídio de um militar para outro militar vai ser julgado na Justiça Militar. Há um tempo atrás, em Montes Claros, teve um sargento que matou um tenente do bombeiro. Um sargento matou o tenente, foi na casa do tenente e matou ele. O sargento respondeu na Justiça Militar Estadual. Isso tem uns 5 anos, né? Então, senhores, informação importante. A Justiça Militar é incompetente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Senhores, por fim, sem delongas, eu acho que eu demorei até demais. O calor avança, o tempo urge. Eu queria agradecer mais uma vez, agradecer a atenção de todos. Eu espero que eu tenha contribuído minimamente com um pouco do conhecimento. Eu sei que esse é um assunto, às vezes, que divaga. O pessoal é ainda incipiente no curso de Direito, mas futuramente pode ser que um ou outro aí vai ter contato com essa matéria. Como eu disse, principalmente aqueles que tiverem interesse pela carreira militar. Hoje, concurso soldado da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e oficiais, essa matéria aqui não cai, despeito. Então, senhores, muito obrigado, agradecer mais uma vez, agradecer Viviane, agradecer doutor Eugésio, a atenção de todos, o carinho de todos que a gente foi recebido desde quando nós chegamos, agradecer a Jo e a sua esposa pela cobertura do evento. Então, senhores, meu muito obrigado a todos. Deixa eu dar uma informação a vocês. Está funcionando? O capitão estava escondendo o jogo, tá? Falei rápido. Ele estava escondendo o jogo. Na verdade, ele foi coagido a vir para cá. Ele, não. E eu falei, vamos. E realmente, capitão, foi uma aula magna, tá? Muito clara. O pessoal do 5º período, nós estamos estudando agora inquérito policial. E com certeza, quando o senhor fala do inquérito policial militar, complementa o que a gente está estudando e muito nos honrou. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, fique à vontade. Eu só quero aproveitar, fiz uma cola aqui, porque meu TDAH é muito. Agradecer a presença dos professores. Deixa eu ver se talvez todo mundo fale. A Patrícia, obrigado pela presença. Professor Eupídio, professora Santinete, professora Patrícia. Esqueci de alguém? Professora Rafaela, a principal. A professora Rafaela, agora falar da vida dela. Ela é esposa do Hugo. O Hugo é militar da Ativa, ele trabalha na Polícia Rodoviária e também é nosso professor aqui. Inclusive, ele não está hoje porque ele está no compromisso da Polícia Militar. Vai se apresentar para o curso de sargento, né? Aí você ouviu, né? O casal professor. Desculpa, Rafa. E também na minha cola, o administrativo, tá? Agradecer Gabriel, Bia, Graciele, não sei se estão todos aqui, e Viviane. Alguém tem algum questionamento? Alguma colocação? Aproveitar o capitão. Eu encerrei sem abrir a pergunta, senhores. Quem tiver alguma dúvida, colocação, sugestão, fica à vontade. Pode ser alguma coisa da carreira militar, alguma coisa relacionada à Polícia Militar, de Espinosa, de Minas Gerais, um assunto fora da Justiça Militar, crime militar, pode ficar à vontade para fazer uma pergunta. Eu queria comentar que o capitão é escritor e ele não falou hoje à noite aqui, viu? Olha! E
E eu esqueci completamente, mesmo estando na minha cola, de te agradecer, João. Oxi. O seu apoio para a gente, muito mais do que a questão da divulgação, do registro, você pode ter certeza que é um serviço também direcionado à educação, tá? Muito obrigado. E a gente tem esse reconhecimento. Eu tenho a cabeça fraca, esqueço, tenho que fazer o seu nome daqui na minha cola. E eu esqueci, mas muito obrigado. Sempre presente, capitão. Todos os eventos que nós temos aqui, eu fico até com vergonha já de convidar. Eu falo, João, vai ter um evento. É uma honra. Se você quiser ir, mas muito obrigado, sabe? Foi uma grande contribuição. Eu quero agradecer para a educação. Perante os doutores aqui, doutoras, a Polícia Militar, a Polícia Civil sempre. Nós temos hoje um canal que orgulhosamente é de Espinosa TV Fronteira. Nós estamos nos aproximando de 90 mil seguidores no canal principal. Nós somos o maior canal de Brumado a Janaúba. Só tem maior que a TV Fronteira de Espinosa, Conquista e Mostarda para frente. Em toda essa região, num raio de quase 10 milhões de pessoas, nós somos o maior canal de comunicação e é de Espinosa a TV Fronteira. Agradecendo a vocês, agradecendo ao nosso capitão, que, gente, tem um livro incrível sobre o norte de Minas. Eu tenho que conhecer. Ganhei um exemplar maravilhoso também. Obrigado. Bondade sua, obrigado. Mas eu realmente um grande parceiro dessa nossa turma. Obrigado. Mike, a vida dele na sala de aula é falar que vai ser militar. Se vai ser ou não sei. Mas ontem eu explicando a matéria lá, falando sobre as garantias ferradoras, eu falei, tá passando a mão na cabeça de bandido. Então minha palestra serviu para alguém. Pode falar aí, meu irmão. A carreira de oficial em Marte, um prático jurídico para... já quer começar oficial. Não vale. Eu acho que não vale, não. No começo eles tentaram assimilar. Você me desculpa se eu responder errado, vou pesquisar. No começo eles tentaram assimilar, se eu souber também, doutor, tentaram assimilar a carreira de oficial à carreira jurídica do delegado. Só que eu acho que isso aí caiu por terra. Eu acho que não vale como atividade jurídica. Posso estar errado. Se você acha que vale, para que você não pergunta? Pra que me constranger desse jeito? Ele foi oficial de polícia militar dos Estados Gerais. Hoje ele é Não, realmente, verdadeiramente, inclusive eu tenho dois colegas que já foram para o Ministério Público, e realmente eles tinham carreira de oficial. Salve me engano, não vale mais. Eu não sei, valia. Que valia eu tenho certeza. Tanto que eu tenho dois colegas que já são promotores. Hoje eu não sei se vale mais. Eu acho que para mim, tinha derrubado. Mas se você sabe e me perguntou, sua intenção é só me constranger. Mas obrigado pela participação, meu irmão. Aí o senhor Valeu. vai dar a cara dele, porque você não apareceu lá. Pode deixar. Na hora que ele entrar aí, eu vou estar saindo na hora que ele entrar. Eu acho que foi a partir do ano de 96 que não tem essa questão da atividade jurídica mais para ter os 3 anos. Não, a questão da atividade jurídica que ele pergunta é se o oficial da polícia, como entra, o requisito para ser oficial da polícia é bacharel em direito. Como ele bacharelou em direito, entrou para o oficial da polícia, se ele tem 3 anos de oficial, 3 anos aí como tenente da polícia, você poderia tentar o concurso de Ministério Público, Poder Judiciário. Aí a pergunta dele foi nesse sentido. Nós vamos pesquisar aqui. Não, no seu caso, os seus colegas talvez interessou esse período. Não, se mudou foi coisa de pouco tempo atrás, pouco tempo que eu digo é 3 anos, 4 anos. Aí você tem que pegar a lei federal lá de magistratura para ver o requisito. Não, mas essa aí nós vamos pesquisar. Alguém mais alguma dúvida, sugestão, colocação, em geral? Sim, para ingressar na polícia ainda é válido como curso superior, esse curso aí que ela está falando, que eu não sei qual que é. Faz 3 meses, 4 meses, vale. Mais alguém? Só para finalizar, o João falou de livro. Cada um tem não são para a área do direito, nem de dom, nem uma afinidade.
gosto. Minha área mesmo, em que pese eu ser formado em direito, eu lidar com as atividades jurídicas, eu gosto mesmo da história. Eu gosto mesmo da história. Tanto que a hora que eu fui falar da história da Polícia Militar, para mim, é tão engrandecedor quanto a parte, não vou falar a parte jurídica, que foi só uma complementação. Eu tenho um modesto trabalho que é sobre a história da Polícia Militar no norte de Minas. A Polícia Militar no norte de Minas, precisamente na região do Alto Rio Pardo. Uma vez que a Polícia Militar nessa região remonta a mais de 200 anos. Mais de 200 anos que nós temos Polícia Militar no norte de Minas. Aí meu trabalho é direcionado nesse ponto. Alguém mais alguma colocação? Ninguém? Então, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou aproveitar a presença de vocês para poder passar um recado aqui, sem tumulto, sem burburinho. Eu só vou dar a notícia porque está todo mundo junto. Aí todo mundo, ó, respeitando o nosso visitante, em silêncio. Nós vamos realizar esse semestre uma gincana jurídica com as 3 turmas. Nós ainda vamos explicar como que vai funcionar a gincana, quais são as provas que nós vamos estabelecer na gincana, mas já adianto que nós vamos finalizar a gincana com uma festa de encerramento no final do semestre. Então nós vamos ter provas jurídicas, provas lúdicas e provas com finalidade social, que a gente possa contribuir com a comunidade. Estamos montando a comissão organizadora e temos 2 líderes, porque serão 2 equipes. Vai ter uma equipe que o líder é, eu não estou enxergando Israel. Está aqui atrás. Israel, e uma outra equipe que a líder é Jamile. Então veja, ninguém vai escolher qual equipe que vai ficar do coleguinha. Nós tiramos no par ou ímpar e aí Jamile começa. Então como que vai funcionar? Depois a gente organiza. Eu estou explicando só como vai funcionar e eu vou explicar as regras e tudo mais. A Jamile vai escolher o primeiro membro da equipe dela, pode ser professor, os professores também. Aqui nós vamos aplicar as regras da justiça militar, os professores também vão participar. Então a Jamile escolhe um, depois Israel escolhe o outro, assim sucessivamente até montar as 2 equipes. E lembrando que nossa festa vai ser uma festa bem legal de encerramento do semestre, para aí ter o resultado da gincana e tudo mais. Eles vão fazer essa escolha e nós vamos passando os informes de como nós vamos fazer. A intenção é integrar as 3 turmas, principalmente a turma que agora inicia, integrar com os veteranos, e nós, de uma forma lúdica, desenvolvermos o que aprendemos aqui na sala de aula e também poder contribuir com a sociedade e também poder ter a nossa farra com a nossa cerveja no final do semestre. Tá? Então eu quero um empenho. Mas não vai ser em serviço, tá? Não vai ser em serviço. Vai ser na nossa festa mesmo de encerramento do semestre. Então eu quero contar com o empenho de vocês, com a colaboração de vocês, com a competitividade de vocês e com a vontade de matar o coleguinha, porque sem essa vontade a gente não consegue fazer uma gincana legal. Então eu espero entre Jamile e Israel a mais alta discórdia, tá? Para que a gente possa ter uma gincana de alto nível. Capitão, mais uma vez, muito obrigado. O senhor deu show, viu? Muito obrigado. Obrigado. Vamos fazer algumas fotos. Vamos começar com a gente, os professores. Vamos tirar com eles aqui. Já arrumados nessa nossa casa. Aí já fica livre, né? Beleza.